paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora um salmo maravilhoso, Salmo 14. Muito conhecido, não é verdade? Por causa do começo dele. Então, nesse salmo, nós iremos dar o seguinte título: A loucura da incredulidade. Neste salmo, nós iremos entender como a Bíblia define o verdadeiro tolo. Não é quem ignora os fatos, mas quem rejeita Deus. Iremos aprender também que o ateísmo prático está mais no coração do que no intelecto. E haveremos de ver como o pecado afeta a sociedade como um todo e não apenas o indivíduo. E seremos chamados a confiar em Deus, mesmo quando a maldade parece prevalecer. O tema desse estudo, ou seja, a síntese desse estudo é o seguinte: o Salmo 14 apresenta o retrato da humanidade em rebelião contra Deus. O tolo diz no coração: não há Deus. Mas esse ateísmo é moral. Tem a ver com aquilo que a pessoa, com a prática da pessoa, e não apenas intelectual, com aquilo que a pessoa crê. Davi denuncia a corrupção generalizada da sociedade e aponta a única esperança, a salvação que vem de Sião, que vem de Deus, que vem da promessa, que vem da aliança. O Salmo 14, a título de introdução, deixa eu dizer isso para você. O Salmo 14 é uma denúncia contundente contra o ateísmo e a corrupção humana. Davi não se refere apenas aos que negam a existência de Deus com os lábios, mas àqueles que vivem como se Deus não existisse, aqueles que não se importam com o eterno. Aqui nós temos um retrato da humanidade sem temor. É uma lembrança de que Deus observa do céu e busca por aqueles que o buscam de coração. A esperança não está no homem, mas na salvação que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos lá então ao texto sagrado. Em primeiro lugar, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Versículo 1. Então, o termo nécio aqui não aponta para a deficiência intelectual, mas para a rebelião moral. É a tolice do coração que rejeita o governo de Deus. A negação de Deus resulta em corrupção prática, obras abomináveis, ausência de bondade e desvio total do caminho da santidade e da piedade. Amigo, a incredulidade verdadeira não está nos argumentos, está no coração que ama o pecado e despreza o eterno. Em segundo lugar, observe, não há quem faça o bem. Desviaram-se todos, versículo 2 e 3. Deus olha dos céus para ver se há alguém que o busque, diz o texto. Mas o resultado é simplesmente alarmante. Todos se desviaram. É uma declaração universal da depravação humana, da corrupção no coração do homem. O apóstolo Paulo usa esse texto em Romanos capítulo 3, para demonstrar que todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Amigo, sem a graça de Deus, sem o favor divino, ninguém buscaria por si mesmo. Lembre sempre disso. A salvação começa com Deus e vem até nós. Esse é algo muito importante com relação à salvação do Senhor. Tem iniciativa, é Deus quem toma a iniciativa.
Ele que veio ao encontro do ser humano. Foi Deus que enviou o seu Filho. Não é o homem que vai em busca de Deus. Está entendendo isso? Compreende isso? Muito importante entendermos isso. A salvação é do Senhor, diz Jonas 2:9. Isaías diz que Deus é o Salvador. Observe em terceiro lugar: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, aqueles que trabalham ativamente a favor da iniquidade. Não terão conhecimento eles, versículo 4, né? Então, Davi lamenta os que devoram o povo de Deus com pão. Não se trata apenas de ateísmo individual, mas de uma sociedade corrompida que oprime os justos. A injustiça social nasce da rejeição de Deus. Tudo começa aqui. O homem rejeita o eterno. Amigo, quem despreza a Deus acabará também desprezando o próximo. Isso é claro, evidente. A fé e a ética estão ligados. Quando a fé se corrompe, a ética se esvai, desmorona, deixa de existir. Observe em quarto lugar: Deus está na geração do justo. Do Senhor virá a salvação. Versículos 5 e 7. Mesmo diante de tanta impiedade, há um remanescente, os justos, aqueles que confiam em Deus. A esperança final é escatológica. Que a salvação viesse, que de Sião viesse a salvação de Israel. Sião aqui aponta para o reino eterno, para o governo eterno de Deus. Essa salvação se cumprirá em Cristo, o Redentor que veio de Sião, que veio do governo de Deus. Querido amigo, não se desespere com o estado do mundo. Isso não devia nos surpreender. Deus não abandonou o seu povo. Ele trará a salvação. Lembre sempre disso. Alimente o seu coração com essa esperança. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse salmo. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de idolatria e rebelião. O ateísmo começa quando o homem faz de si mesmo o Deus. Deus com D minúsculo, lógico, né? Martin Lloyd Jones diz que o ateísmo não é simplesmente negar a existência de Deus. Não, mas é viver como se ele não se importasse, não colocar Deus, não levar Deus em conta. Entendes isso? R.C. Sproul, ele diz o seguinte, que a depravação humana é total porque afeta todas as partes do ser. A mente, a vontade e as afeições. E a prática. E Matthew Henry, ele encerra dizendo o seguinte: onde Deus não é temido, o pecado é multiplicado e os justos são perseguidos. É incrível isso, né? Que coisa! Como é real, como é atual essas declarações da Bíblia, não é verdade? Você percebe isso? Parece estar falando para hoje, para o século XXI. Observe a título de conclusão. O Salmo 14 mostra um abismo, mostra o abismo da rebelião humana e a grandeza da graça divina. Todos pecaram, esse é o abismo. Todos se desviaram. Mas Deus não se esquece do seu povo. Ele vê do céu, sustenta o justo e promete salvação.
Amigo, confie no Senhor, mesmo em tempos de corrupção e injustiça. Ore por discernimento para reconhecer o mal e permanecer firme no bem. Espere com esperança. De Sião, do governo de Deus, do centro onde Deus exerce o seu governo, de Sião virá a salvação. E ele tem nome, Jesus. Ele voltará a esse mundo como rei. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Que Deus esteja com você. Fique em paz. Amém e amém.